capítulo 12, versículo 6 ao 8. Que diz assim, irmãos, eu vou ler, eu acho que vai estar aqui, ó. Aleluia, eu vou ler ali com vocês. Mentira, eu vou ler aqui para não me perder. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, e se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, não por enigmas, pois a ele foi dado a forma de Deus. Como, pois, não devem falar do meu servo? Vocês podem dizer comigo, uau? Uau! Porque foi o que eu fiz, irmãos. Eu não falei amém, eu falei, uau! Porque aí vem isso do capítulo 33. Vamos lá, nós somos bons de Bíblia, amém? A juventude dessa geração é bom de Bíblia, amém, igreja? Eu não vou fingir que eu não estou vendo a cola aqui em cima, irmãos. Vou fingir, mas Deus está vendo. Glória a Deus pela cola, viu, pastor? Salva a nossa vida. Vamos lá. Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a como quem fala Então voltava Moisés para o arraial. Gente, uau! Falar de intimidade é falar disso. E eu fui, né? O Senhor ministrou meu coração a respeito de Moisés. E depois que eu fiquei, uau! Eu falei, eu vou lá ver como que isso começou, porque eu não sou boba, né? Isso começou de alguma maneira. Dá pra ter intimidade com alguém de um dia pro outro? Não. Então eu voltei lá no começo para poder aprender como adquirir essa intimidade. E vocês sabem que Moisés foi aquele que nasceu, foi deixado lá no rio, foi encontrado pelos egípcios, foi criado pelos egípcios, longe do povo hebreu. Então depois ele descobriu que era hebreu, matou um egípcio, saiu fugido. Foi isso ou não foi? Saiu fugido. Essa é a história desse Moisés que eu estou falando. Parece, gente? Se eu conto essa história para vocês, vocês vão achar que era o Moisés que eu estava fazendo mal? Para Deus não há impossíveis, porque é desse Moisés que eu estou falando. Amém, Deus, aleluia. Fale como eu e você. E então ele foi para o deserto. E lá ele casou, teve filho, pererê, papapá, coisa que a gente sabe, vamos adiantar. É isso que a gente quer saber. E uma sarça pega fogo e não queima. E aquilo atrai Moisés. Quantos aqui voltariam para ver essa grande maravilha e quantos aqui saíram correndo? Moisés foi ver o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que, vendo o Senhor que Moisés voltava para ver, chamou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que você está é terra santa. Aqui começa uma vida de intimidade. Amém? Amém. Aqui começa uma intimidade. Deus atraiu Moisés e se apresentou a ele. Deus falou: eu sou o que eu sou. Eu sou o Deus dos seus pais. Retira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é santa. E eu já quero ministrar na sua vida que o primeiro passo para ter intimidade você já deu hoje. O Senhor te atraiu até esse lugar. E o Senhor se apresenta a você como aquele que é. Amém, Deus, aleluia. Ele é o Deus forte e poderoso, Ele é o grande eu sou. E cabe a você responder como Moisés: eis-me aqui, Senhor, ou não, para prosseguir em uma vida de intimidade. Porque outrora Moisés ouvia falar sobre o Deus dos hebreus, porque ele vivia no Egito. Agora Deus está falando com Moisés. O próprio Deus está falando com Moisés. Moisés escolheu se aproximar. Qual é a sua escolha nessa noite? Deus te atraiu a esse lugar, e qual vai ser a sua escolha nessa noite? Deseje-me aqui? Porque eu quero te falar uma coisa. O que gera intimidade é relacionar. O que gera intimidade é relacionar.
Por isso que eu falo que aqui foi o ponto de partida para que Moisés tivesse intimidade com Deus, porque ele começou a se relacionar. E quantas vezes nós lemos sobre Deus, ouvimos falar sobre Deus, cantamos sobre Deus, trabalhamos para Deus, mas não falamos com Deus. Sinto muito, você não tem intimidade com Ele. Porque para ter intimidade é preciso relacionamento. É preciso relacionamento. O relacionamento já é intimidade. E eu quero te falar outra coisa. Que ter intimidade com Deus não é sobre conhecer a Ele somente. É sobre ser conhecido por Ele. Afinal, no grande dia não é isso que importa. Quantos naquele dia a Bíblia diz que falou: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios? O Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você fez isso tudo, menos se relacionar comigo. Você fez tudo e mais um pouco, mas eu não te conheço. Você nunca esteve comigo. Relacionamento é o que gera a intimidade. Moisés, ele tinha ouvido falar do povo hebreu, porque na sua infância ele foi criado pelos seus pais biológicos, mesmo sem saber que eram os pais biológicos, e eles ensinavam sobre Deus. E sendo um príncipe egípcio, ele conhecia e ouvia falar do Deus de Israel. Isso gerou intimidade. O que gerou intimidade foi o relacionamento. E hoje o Senhor se apresenta a mim e a você, assim como se apresentou a Moisés, e Ele te convida para um relacionamento. Deus. E relacionamento não é um dia. Relacionamento é o que, gente? Diário. Eu sou casada com esse senhor que está sentado na minha frente aqui, olhando aqui. E, gente, você acha que ele me conheceu de um dia para o outro? Ele teve bônus, tá? Porque eu nem lembro de não conhecer esse rapaz. O Senhor deu bônus para ele. Mas nós conversávamos quantas vezes, quantas horas por dia, meu querido? Eu que nem mexo no celular. Meus pais ficam por testemunho. Não largava ele. Era o tempo todo, porque nós precisávamos nos conhecer. E era algo diário. Até que nós chegássemos hoje a ter intimidade que nós temos. 7 anos aqui estamos, 7 anos depois casados. E como queremos ter intimidade com Deus se não temos vida diária com Ele? Se não conversamos com Ele diariamente? Se não sabemos as coisas mais profundas que estão no coração de Deus? Porque, como eu disse que eu ia ser rápida, os irmãos fiquem atentos aí que eu vou soltar tudo de uma vez, hein? Eu não vou devagar. Vai ser pá! Aí todo mundo pega, vai todo mundo prestar atenção? Amém. Aleluia, porque a gente vai sair correndo, mas tudo que Deus falou vai ser entregue. Então, os irmãos, não pisca não, igreja. Vamos lá. Foca no texto que nós lemos, que eu não vou nem me atrapalhar, já me atrapalhei porque eu faço isso. Quando o Senhor encontra Moisés, deixa eu voltar, capítulo 3. Quem puder, abre aí comigo. Super rápido e direto. Capítulo 3. Foi aqui que a sarça pegou fogo. Primeiro
até aqui. Deixa eu jogar a bomba para vocês. No primeiro contato de Moisés com Deus, Deus falou o seguinte: Oi Moisés, primeiro, tira a sandália dos seus pés porque a terra que você está é santa. Ou seja, toda imundícia do lugar que você esteve antes vai fazer parte desse novo momento da sua vida? Vai ficar para trás. Porque nós não podemos misturar. O nosso Deus é santo, é separado. Aleluia. Então toda imundícia de trás não vem junto, igreja. Para uma vida de intimidade, o velho homem fica para trás. Primeiro contato. E aí ele continua. Deixa eu te falar. Eu estou vendo a aflição do meu povo. Eu estou vendo a aflição do meu povo. E eu desci aqui porque eu quero te livrar e vai ser através da sua vida. Gente, Moisés estava lá, achando que bater com o egípcio. Não sei quem eu sou. Fui criado por quem não eram meus pais. E no primeiro contato com Deus, Deus revela quem Ele é no Senhor. Ele fala quem Ele é, eu sou o seu Deus. Revela quem Moisés é no Senhor, o libertador de todo o povo. E dá a ele um propósito e uma missão. Amém. Moisés saiu de lá, sabendo quem era, sabendo de onde veio, sabendo para onde vai e carregando consigo um propósito. Amém, Deus. Aleluia. A intimidade, ela gera propósito. A intimidade, ela gera identidade. Se você antes estava confuso, olha, eu não sei, eu fui criado como príncipe, de repente eu não sou mais príncipe, de repente eu descubro que aqueles que estão cuidando de mim, na verdade, queriam a minha morte. Isso era o que Moisés sabia, mas eu quero te contar o que Deus sabia que Moisés não sabia, que ele foi consagrado para o Senhor desde o ventre. Amém. E quando decidiram matar todas as crianças, o próprio Deus conduziu aquele cesto, falando que era morte, são obrigados a gerar vida. Amém. E aqueles que iam matar tiveram que cuidar. Amém, Deus. Aleluia. Às vezes você está de mimimi, ó céus, ó vida do azar, porque te falta intimidade, para que você consiga enxergar o que o seu Deus tem feito. Porque você está enxergando isso aqui, da grande história que Deus tem feito na sua vida. Amém, Deus. Um Deus que tem propósito, um Deus que tem promessa para você, jovem, adulto, criança. E quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos quem somos, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde vamos e saímos com um propósito e uma grande Glória a missão. Deus. Colocar um povo, toda uma geração em liberdade do Senhor. Amém. Toda uma geração em liberdade através da minha e da sua vida. Quando nós temos a intimidade que revela quem nós somos no Senhor. Quando nós temos uma intimidade que traz para nós um propósito, uma missão. Essa intimidade, ela gera cura para sua alma. Amém, Deus. Aleluia. Essa intimidade, ela gera cura para sua alma. Porque se antes você não sabia de onde vinha e para onde veio, se antes você estava como uma amiga que ministrou, me senti inútil na casa do Pai. Agora você sabe para que grande propósito o Senhor reservou a sua vida. Porque você Amém. não é obra do acaso. Amém. Você foi gerado no coração de Deus. Talvez você não esteja sendo planejado pelos seus pais. Eu sou muito cruza, né? Não. Meus pais estão aqui, não me deixam mentir. Mas no coração de Deus, eu deveria estar aqui. Amém, Deus. Nesse determinado tempo, o Senhor sonhou que a Iriana tinha que estar aqui hoje. Amém, Deus. E é por isso que eu não sou saudosa, não. Não desejo viver outros tempos e não desejo adiantar o futuro. Desejo cumprir a vontade de Deus. Amém, Deus. Então, a intimidade, ela gera cura para sua alma. E vocês não sabem o quanto isso me inquietou. Vocês não sabem que alguém aqui me fez perder o sono. Eu tive certeza, pastor. Porque eu tremia. Porque o meu coração queimava. Porque o Senhor está te chamando para a intimidade, para te curar. Amém. Para curar a sua alma. Para fazer você parar de ver uma pequena parte se lamentar, sem ver o cuidado de Deus pela sua vida. Moisés, ele conheceu na fase adulta, ele conheceu Deus. Nessa parte aqui, ele já tinha se passado 40 anos, só que ele foi
Amém, Deus. Esse Aleluia. é o seu Deus. Aquilo que veio para gerar morte, vai gerar vida. Glória a Deus. E eu sei que eu estou vendo adultos aqui que têm a responsabilidade de ser pais. Moisés era muito neném para ter intimidade. Mas os pais de Moisés entregaram aquela criança ao Senhor. E quando o Senhor se apresentou a Moisés, ele falou: eu sou o Deus dos seus. Paz. Que grande responsabilidade. Amém, Deus. Se o Senhor se apresentar, pode se apresentar ao seu filho como seu Deus. Porque se hoje o Senhor chegar para mim e falar: eu sou o Deus dos seus pais, eu sei exatamente o que está falando comigo. Amém, Há uma Deus. responsabilidade grande sobre a sua vida, pai e mãe. Eu não tenho filho, gente, mas isso aqui, ó, toda vez que vem na minha mente ter filho, eu falo: Senhor, eles precisam te amar. Senhor, eu preciso ser como os meus pais e me ensinaram a te amar. Porque eu conheci a Deus na vida deles. E eles sabem disso. Eu falo por onde eu vou, porque eu tenho que honrar. Eu preciso honrar a vida deles. Porque foi no dia a dia deles com Deus que uma criança conheceu a Deus. Foi assim que eu perdi o medo do escuro, pastor. Nunca mais eu tive medo do escuro. E até hoje, eu estou demais com esse Deus, viu? Não mexe comigo não, que eu sei o pai que eu tenho. É uma criatura desse tamanho. Mas com Deus, gente, não vamos medir, porque eu sei que o meu Deus é o Deus. Amém. Glória a Deus. Da mão de Aleluia. aí Deus livra da mão do meu Deus. Amém. Ai, querido, toma cuidado. E assim foi Moisés. Então o Senhor, ele tem cuidado dos seus dias. E ando eu conheci Jesus adulto, e ando eu tenho trauma, e ando eu tenho sangue nas minhas mãos. Deixa o seu Deus curar. Deixa o seu Deus transformar a sua história. Hoje ele se apresenta para você como ele se apresentou a Moisés. Eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus daqueles que têm orado pela sua vida. E se você disser nessa noite: eis-me aqui, você pode dar um passo em direção. Não é um processo rápido. Relacionamentos são todos os Dias. todos os dias, de glória em glória. O Senhor vai te mostrar quem você é nele, e ele te dará a identidade que ele escolheu para você, porque nós somos criaturas dele. Amém. A gente vive uma geração com tanta crise de identidade. Precisamos ter intimidade. Não é ouvir sobre, não é só cantar sobre, não é só ler sobre, não é só trabalhar para, é ser conhecido do Senhor. Amém. Porque no grande dia é isso que importa. Não vai adiantar eu chegar lá e falar: Senhor, eu sei que o Senhor é Jesus, que o Senhor tinha 33 anos quando X coisa acontecer. Não vai adiantar. O que vai importar no grande dia é o Senhor olhar para mim e falar: oi, Ana, eu te conheço. Amém, Deus. Aleluia. Não é sobre o quanto eu sei dele, é sobre o quanto eu sou conhecida dele. E eu não estou falando sobre ele saber a meu respeito, porque a palavra diz que o Senhor me conhece substância e forma. Quando os meus ossos estavam sendo formados, ele já me conhecia. Eu fui criada de modo tão assombroso que a minha alma sabe disso muito bem. Amém. É aquele fiozinho que a gente fica relutando, mas que é Deus, a gente não quer aceitar. Porque a palavra diz, pastor, que nós temos a eternidade dentro de nós. Ele deixou a pista. Ele nos deu o livre-arbítrio, mas nós temos um desejo pela eternidade. Tudo nosso tem que durar para sempre. Amizades eternas, coisas eternas, isso é desejo do eterno. Só o eterno pode suprir. Ele deixou isso. Ele conhece tudo em mim, me conhece mais do que eu. Não é que ele saiba a meu respeito, é que eu seja conhecida. Por exemplo, se você perguntar para os meus pais quem é Eliana, eles sabem quem eu sou ou não? Isso é ser conhecida, eu sou conhecida deles. Eu posso perguntar à amiga: qual é o seu nome que eu estou aqui? Júlia. Talvez a Júlia tenha lido meu nome, palestrante Ana Calixto. Eu vou perguntar: Júlia, quem sou eu? Iana. Mas eu sou conhecida da Júlia? Não, mas ela sabe meu nome. Ela agora sabe que eu tenho 25 anos, ela sabe um monte de coisa a meu respeito. Então não é o quanto a Júlia sabe de mim, é o quanto de intimidade eu tenho com a Júlia. E é isso que o Senhor deseja de nós. Não é o quanto você sabe a respeito dele. De você ele sabe tudo e mais um pouco, até mais do que você sabe. Todos os fios disso tudo de cabelo que a Gabriela tem, ele sabe. Gabriela é aquela barbearia. Ele sabe. Sabe mesmo. É o quanto você tem intimidade com ele, se faz conhecido.
Ana. Perdão, pastor. Meu coração não aguenta, gente. Porque eu não tenho nem psicológico para ouvir o contrário. E, Senhor, não tenho nem psicológico para não ir na primeira. Não tem, gente. E nem psicológico para chegar lá. Eu estou vendo a face do meu mestre querido. Não te conheço. Pelo amor de Deus, gente. Conhece sim, Deus, pelo amor de Deus. Mas para isso eu preciso relacionamento. Sabe por que eu sei que ele me conhece? Fala, esposa, por que ele me conhece? Porque eu falo com ele, faço questão. Ele fala assim: dá pra você parar de sussurrar? Quantas vezes por dia você faz isso pra mim? Porque eu não me limito ao meu momento de devocional, nem ao momento nenhum. Eu falo com ele o tempo todo. E tem dias que eu sinto ele como se mais um pouquinho eu pudesse. Eu falo: pai, eu sei que ele me conhece. Eu sei que eu sou conhecida dele. Seja conhecido do Senhor. A intimidade, ela só vem através de relacionamento. É uma escolha sua, porque Deus quer. Deus sempre quer. E se você hoje chegar na sua casa, ou chegar aqui e falar: Senhor, eu quero. Senhor, fala comigo, porque a gente faz um negócio igreja. A gente fala no meu devocional, pastor. Senhor, obrigada por esse dia, eu te agradeço, eu quero isso, eu quero aquilo, amém. Fechou a porta e foi embora. Isso é conversa? Conversa, um fala, depois a gente ouve o outro. Por que a gente só fala e vai embora antes de Deus falar? Quanto tempo você tem se dedicado a ouvir o que o Senhor quer falar? Leva tempo, né? Você orar e pedir: Senhor, me conduz aonde o Senhor quer falar comigo. Leva tempo, né, pastor? Se ajoelhar e esperar o Senhor falar. E nós fazemos essa coisa feia. É como se eu falasse: mãe, essa roupa aqui tá boa para ir para a igreja hoje? E viesse embora. Minha mãe deu tempo de responder? Eu esperei ela falar? A gente vive fazendo isso com Deus. Por quê? Por que não se dedicar a ouvir? Você faz perguntas e a Deus querendo resposta, mas nem sequer dedica tempo. Gente, nós não estamos vivendo mais esse tempo. Eu vejo uma juventude muito forte se levantando. E eu dou muito glória ao Senhor. Porque Deus tem usado os jovens que estão aqui na minha frente para se levantar poderosamente nessa geração. E eu creio que você também, jovem, adulto dessa casa. Porque o Senhor tem nos levantado. Porque o Senhor tem nos chamado para relacionamento, para intimidade. Chega dessa história de que jovem precisa de entretenimento. Chega, Jesus é o suficiente. Amém, Deus. Jesus é o suficiente. Eu vim aqui porque Jesus está aqui. Amém, E Deus. não precisaria de nada além disso. Chega. Amém, Deus. Nós, jovens, queremos Jesus. Nós, jovens, carregamos sobre nós, jovens que têm intimidade, um propósito e uma missão, e é isso que importa. Gostamos de brincar. Pensa no pessoal que é zoeiro. Tá aí. Eu tô falando deles porque eu conheço. Mas quando o negócio é Deus, quando o negócio é falar do Senhor, eu vi jovem mudar a fala, né, Renato? E ser usado poderosamente pelo Senhor. Eu vi jovens que falaram assim: eu vou durar 15 minutos lá em cima. E eu já tava assim: gente, já passou da hora. Eu já vi um jovem que fala assim: eu não sei falar para mim, o Senhor já falou para mim que Ele quer que eu fale. Amém, Deus. E é isso. E é só isso. Deus é o suficiente para nós. E nós, jovens, precisamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Porque senão vamos engolir o que esse mundo fala a nosso respeito. Porque senão vão falar que nós precisamos de entretenimento e nós vamos aqui. Eu não, deixa eu me retirar, eu preciso. Eu preciso que Jesus esteja aqui. Ele é tudo o que eu preciso. A minha única necessidade de estar com Ele é cumprir um propósito e uma missão, que é Ele. E eu não sei os propósitos de Deus para mim. Vou te falar um que é para todos nós. Portanto, ide e pregai o Evangelho a todo mundo. Amém, Deus. Portanto, ide e fazei discípulos em meu nome. Porque para encerrar, intimidade, ela gera poder de Deus. Amém. Moisés foi dado a ele poder. Eu estou correndo, mas o irmão sabe que eu vou correr por causa da hora, eu já estou terminando. Mas a palavra diz
mais assombrosa que isso, para que a gente quer outra coisa se a gente pode botar para ferver esse tempo? Tem coisa mais legal que botar Satanás para correr? Tem coisa melhor do que alguém querendo se suicidar em você e lá gerar vida? Tem coisa melhor do que libertar várias almas do inferno? Deixa com isso. Não tem. Porque eu sei o que é ser livre. Eu sei o que é o amor de Deus. E eu não passo por esse mundo sem levar os outros a saber o que é também. A intimidade com Deus, ela te dá poder. A intimidade com Deus, ela gera em você poder para que o que o Senhor te deu flua na vida de quem está à sua volta. Amém? Amém. Vamos recapitular para encerrar. O meu papel é se perder. Deus conhece o meu coração quando eu fiquei agitada, pastor, porque eu queria Deus. Mas eu creio fielmente que o que o Senhor deseja falar foi falado essa noite. Amém. E eu só quero te chamar a uma responsabilidade. Deus, Ele sempre quer ter intimidade com Deus. Com Deus. Como a gente. Antes que você se decidisse para o Senhor, Ele já cuidava do seu dia. Você viu com Moisés, né? Não é merecimento. Deus não me usa porque eu mereço. Gente, se vocês soubessem do meu dia hoje, estou igual aquela mulinha, os minutinhos em que Deus está passando em cima da mulinha. Saiu da mulinha, acabou? Não é merecimento, é amor de Deus, é graça, é favor imerecido. Deus não me ama porque eu mereço, Ele me ama porque Ele é Deus. E eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. E até me deixou com vergonha um negócio desse, mas é Deus. Então Ele sempre quer, Ele sempre está lá. Uma pessoa muito sábia, vulgo Mames, minha mãe, ela falou para mim um dia algo que eu nunca esqueci. E Ana, Deus nunca para de falar com a gente. Nós é que muitas vezes deixamos de estar sensíveis a Ele, não ouvimos mais a sua voz. Ele nunca para. E hoje é uma escolha sua. Se você ainda não se rendeu a esse Deus, não demora não. Não demora não, primeiramente porque é bom demais. É maravilhoso deixar tudo assim, ó. E viver o judiciário, o fardo leve, o amor. Só pelo fato de ser maravilhoso eu já atingi. E segundo, porque essa geração que eu te falei está se levantando porque o nosso tempo está mudando. Nós temos visto a promessa do Senhor se cumprindo. Se você tem visto noticiário, se você tem visto, né, Gabriel, uma moto dando peixe, igreja, nosso tempo está acabando. Eu vou averiguar essa verdade, mas eu acredito, porque nós somos a igreja do último tempo. E a juventude do Senhor não está brincando de ser do Senhor. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Eu provei e vi o mais doce amor. E eu quero ser instrumento para que o mundo conheça. E isso independe de toda e qualquer coisa. É o fim de um tempo. É o fim de um tempo. Em nome de Jesus, eu sabendo o que eu vou falar. Nesse tempo, a juventude do Senhor voltará a ser conhecida. Amém. Como uma juventude que assombra esse Amém, mundo. Deus. Porque os demônios vão fugir. Amém. Porque vidas serão arrebatadas. Porque seremos usados com poder. Glória a Deus. Porque nós desenvolvemos intimidade com Ele. Portanto, sabemos quem somos. Sabemos de onde viemos e para onde vamos. E carregamos conosco um propósito, uma missão. Ouça bem isso, porque vocês vão começar a ouvir falar de um povo que está assombrando nesse mundo. Amém. E eu vou ficar muito orgulhosa quando vocês souberem que todos nós fazemos parte desse povo. Amém. Precisamos levar o amor do Senhor a sério, porque Ele não brincou quando Ele deu a vida dele naquela cruz. É maravilhoso, mas chega de falar que nós precisamos de entretenimento. Nós precisamos, nós carecemos do amor de Deus. E isso a gente só entende quando nós temos Intimidade. amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter ministrado o coração da igreja. Amém? Amém.